Esses famosos mágicos da televisão escondem um segredo sombrio. Eles venderam a alma ao diabo. E eu não a deixei ir. Você é o diabo! Desculpe, não entendi. Como isso não é real? O que você quis dizer com parece real? Mas isso está longe da verdade na realidade. Tudo isso é desinformação, que vamos expor no especial de hoje. Começando com a ilusão de troca de máscara mais rápida do mundo. O mágico, ele impressiona a plateia ao balançar rapidamente sua capa sobre o rosto, revelando uma sequência surpreendente de máscaras diferentes. Para tornar o show mais impactante, ele se aproxima do público sem proteção e troca as máscaras no rosto rapidamente de forma surpreendente. Ele fez 32 trocas instantâneas de máscara na apresentação, sempre com o mesmo método. A cada ponto que abordar, essa ilusão deixará de ser um quebra-cabeça. Devemos considerar mais do que só a máscara, analisando todos os aspectos da execução, a começar pela aparência física do figurino. Não é estranho que, sempre que os mágicos fazem esse truque de troca de máscaras, eles estejam usando roupas largas ou uma capa? Quero dizer, eu nunca vi um número como esse sendo feito com uma camiseta ou até mesmo com um smoking de mágico. Quando não usam a capa tradicional nas apresentações, por algum motivo, a troca de máscara fica lenta e eles precisam se esconder atrás de algo para trocar. Mesmo sem contato direto das mãos dele nas trocas de máscara, note que uma mão sempre fica escondida e a outra é balançada. Nas 16 primeiras trocas de máscara, ele esconde a mão esquerda o tempo todo. Depois, mostra as duas mãos ao público, mas logo esconde a direita até o fim da apresentação. Quero que você veja 2 exemplos importantes de comparação em câmera lenta, nos quais ele tentou fazer a troca, mas devido a um erro comum em ambos os exemplos, o método foi exposto. Aqui está o primeiro exemplo. O vídeo à esquerda mostra ele realizando a troca com sucesso, mas o vídeo à direita revela a sequência. Agora, aqui está o segundo exemplo. Quem prestou atenção notou no primeiro exemplo. A aba, inteligentemente projetada com o traje dele, serviu como uma cobertura para a máscara enquanto ela deslizava para dentro da roupa dele. O movimento rápido de cabeça foi feito de propósito para levantar a aba rapidamente e trocar a máscara dele sincronizadamente. Quando ele falhou em levantar a aba, a ilusão desmoronou. No segundo exemplo, ele não conseguiu sincronizar a mão direita ao puxar a máscara para a fantasia. Posso dar mais exemplos como esses 2 para provar que não é mera coincidência. Além disso, você pode ver em todos os exemplos que a máscara é puxada na direção da mão que está escondida atrás das costas dele. Até mesmo a distorção de todas as máscaras começa pelo queixo. Neste ponto, a explicação está clara como o dia. Atrás dele, 32 fios elásticos prendem 32 camadas de seda estampada, simulando máscaras. A seda é um tecido muito fino, leve e respirável. Por isso, também é usada em trocas rápidas de roupa, como o número de Leah Kylie já mostrado no meu canal. A respirabilidade é o principal fator, pois cobre o rosto dele. Os fios são finos, mas não tanto. Isso é para evitar que eles se embaraçem e fiquem organizados atrás das costas dele em uma estrutura parecida com um arranjo. Por isso, ele inicialmente mantinha uma mão atrás das costas em metade das trocas de máscara. Era muito desconfortável fazer esse truque com uma mão só, pois ao alcançar a cintura oposta, faltava força para puxar o fio e a mão, por ficar numa posição estranha, chamava atenção no palco. Esta ilustração serve só para ajudar a entender o conceito. As alças para puxar os fios ficam atrás das costas, não ao lado dele. Isso explica por que seu braço está posicionado para trás, já que não há nada na cintura. Para ser sincero, a capa já era suspeita desde o início. Mas a habilidade do Dínamo de fundir frutas vai te deixar na dúvida se isso é mágica de verdade. Ele começou pegando emprestado um limão e um kiwi da sacola plástica de um espectador e segurou uma fruta em cada mão. Ele rapidamente une as mãos e, em um instante, o kiwi se funde ao limão. Em seguida, ele corta o limão ao meio, revelando o kiwi misteriosamente envolto dentro dele. Na verdade, esse espetáculo era apenas obra de demônios. Isso mesmo, quando o Dínamo jogou o kiwi,
um demônio astuto escondido nas dobras de seu casaco imediatamente pegou o Kiwi nesse momento. Imagine um demônio tão dedicado à arte do engano, espreitando nas roupas de um mágico, pegando frutas tropicais. Caso ainda não tenha ficado claro, o inchaço no casaco do mágico após lançar o Kiwi não foi causado por algo demoníaco, mas sim por um bolso especial projetado para pegar o Kiwi, parecido com o truque dos coelhos na cartola. Penn explica rapidamente o método no Wired. Mágicos costumam colocar o coelho na cartola pouco antes de tirá-lo e não o contrário. Normalmente fica em um saco pendurado dentro de você. Cabe lá dentro, geralmente é uma carga corporal. Então, o verdadeiro demônio em ação é a maestria de Dínamo na manipulação e sua preparação meticulosa. A jaqueta que Dínamo usava não era comum, mas feita sob medida para mágicos, facilitando pegar e esconder objetos. Apesar do peso do Kiwi, a jaqueta mal revela o segredo, com apenas um leve volume momentâneo sugerindo o compartimento oculto. Mas a verdadeira maravilha é a criação do híbrido de Kiwi com limão. A casca grossa do limão é escavada e o interior removido com cuidado. O Kiwi é descascado, esculpido e ajustado para encaixar perfeitamente na casca do limão. E para completar a ilusão, a montagem do limão é tão crucial quanto o preparo. O limão, que antes estava cortado, agora está pronto para ser selado, garantindo que não reste nenhuma evidência de manipulação. Aplicar supercola cuidadosamente sela o limão híbrido com Kiwi. Ela une a casca do limão tão perfeitamente que ninguém suspeitaria da dupla identidade da fruta. A abordagem de Dínamo depende do momento ideal. Ele espera que um cliente compre Kiwi e limão. O lojista, como cúmplice atrás do balcão, influencia a escolha e garante a compra do acessório híbrido do mágico sem que percebam. Outra desculpa plausível para prepará-las para esse truque seria o lojista dizer que está distribuindo frutas grátis para esse grupo de senhoras experimentarem, o que na verdade pode ser o motivo de vermos 3 frutas aleatórias em uma sacola plástica. Dínamo usou sua jaqueta, mas Yves tirar uma baguete francesa das próprias mãos nuas foi o truque mais impossível da década. Ele inicialmente amassa um pedaço de massa enrolando-o em uma bola com as mãos nuas e vazias. Em seguida, coloca a massa na mão e a transforma magicamente em uma grande baguete francesa, como se surgisse de um portal místico. Por mais impossível que esse truque possa parecer, Yves infelizmente não conseguiu executá-lo com sucesso na televisão nacional. Os sonhos nascem da imaginação. Quando você acreditar. Apesar desse momento embaraçoso, você ainda ficará confuso sobre como o truque viral original foi feito. O cinegrafista não fez um bom trabalho acompanhando a mão de Yves enquanto ele movia o pão para fora do tubo na parede atrás dele. Ao não acompanhar a mão dele, o tubo ficou exposto e Yves tentou cobri-lo com o corpo e empurrando a câmera para longe. Mas já era tarde. Esse fato, que destruiu sua carreira, virou grande vergonha para sua família. Tô brincando, não aconteceu nada. Você deve ter notado que, em sua apresentação original, o mágico não está tão próximo da parede de trás quanto em sua apresentação ao vivo. Mesmo supondo que o tubo estivesse atrás dele e fosse longo, ainda não faria sentido, pois a baguete foi produzida da direita para a esquerda na tela, diferente do que ocorreu ao vivo na televisão. Pode-se pensar que o pão é flexível, mas ao dobrá-lo a 90 graus e puxar, ele se deforma e perde a aparência, diferente da baguete francesa perfeitamente assada que vimos. O tubo oco teria que estar posicionado na mesma direção do pão. Espere um minuto. Neste close-up vemos um leve borrão ao redor do dedo mindinho e uma protuberância distorcida que some perto do dedo anelar. Outra protuberância esverdeada e distorcida aparece no antebraço dele. Caso ainda não tenha ficado claro, isso é feito usando a técnica chamada chroma key, ou tela verde. Essa técnica é comumente usada na produção de vídeos para remover uma cor específica, geralmente verde ou azul, e substituí-la por outra imagem ou vídeo. Um tubo verde contendo a baguete francesa
foi trazido para a cena bem atrás da mão esquerda do mágico, de onde ele puxou a baguete francesa diretamente, sem precisar dobrá-la em ângulos estranhos e evitando quebrá-la ou deformá-la. Antes de enviar o vídeo, era para remover o tubo verde na edição. O mágico fez questão de manter sua mão esquerda parada durante a produção do pão, mas como este é um vídeo que envolve movimento, o editor teve que ir quadro a quadro para conseguir um efeito perfeito. Telas verdes funcionam bem com uma configuração se não houver movimento, mas quando você introduz movimento, os ângulos e o formato do tubo verde mudam em relação à câmera, o que causa inconsistências em como o efeito de chroma key funciona em diferentes quadros. Assim, percebemos os quadros distorcidos ao redor da mão e braço dele. A parte inicial do truque ainda não explicamos, que é como ele conseguiu fazer desaparecer o pedaço inicial de massa colocado atrás da mão esquerda antes de aparentemente transformá-lo na baguete francesa. O método usado foi um pouco diferente. Falando em efeitos visuais, é justo deixar o Capitão Desilusão explicar como mágicos fazem objetos sumirem nesses vídeos. Esses vídeos utilizam técnicas de remoção de suportes para apagar uma moeda caindo, uma mão recolocando-a, um cartão caindo no colo e uma nota reaparecendo sob a caneta marcador. E uma moeda girando continuamente na mesa. Feito de forma limpa, com partes do fundo e roupas reconstruídas, quase sem sinais de manipulação. Uma leve alteração no colete, reflexos e contas metálicas da camisa congelando brevemente, e sombras das mãos se misturando com sombras gravadas separadamente, quando as mãos não cobriam a mesa e a moeda não estava presente. Neste ponto, você pode ter uma pergunta importante. Por que não usou o mesmo método para fazer o pão francês aparecer ao invés do tubo verde? Você tem que entender do ponto de vista do editor de vídeo. A queda da massa para fora do quadro durou no máximo 24 quadros, porque dá para ver que o cinegrafista propositalmente deu um zoom para reduzir a distância entre a massa e o enquadramento da filmagem. Isso teria facilitado muito o trabalho dele, mas se você usasse a mesma técnica para a produção da baguete francesa, o trabalho do editor teria sido um pesadelo. Eu sei. Usar edição de vídeo e truques de mágica é como ser enganado, mas a habilidade de Cyril Takayama de atravessar a matéria sem nenhuma edição de vídeo é realmente um milagre. Ele começa pedindo para um espectador assinar uma carta de baralho, que é devolvida ao baralho, e então ele lança as cartas em direção ao aquário. Surpreendentemente, a carta assinada aparece dentro do aquário. Ele atravessa o aquário e empurra a mão pelo vidro como se fosse líquido. Após recuperar a carta assinada, ele confirma que é a mesma. Os truques de mágica de Cyril ganharam destaque quando canais do YouTube como Sendrius espalharam desinformação, acusando-o de ser demoníaco por falta de conhecimento. Para ser sincero, não posso culpá-los. Segredos de mágica avançada não estão no YouTube, exceto se você assistir a este canal. Comparando as cartas assinadas antes e depois de serem retiradas do aquário, vemos que são as mesmas, provando que não há cúmplices e o público é genuíno. Quem acha que alguém copiou manualmente a assinatura dela após ser exibida, esquece que as assinaturas não seriam idênticas como vimos. Lembre-se, a ausência de cúmplices não impede que o mágico tenha recebido ajuda. Falaremos disso em breve. Quando o mágico aparentemente perde a carta no baralho, observamos ele fazendo um floreio estranho. Esse movimento não foi feito aleatoriamente, na verdade foi intencional. A técnica controle cascata foi usada para mover uma carta do centro ao topo do baralho. Você pode ver na visão exposta que a carta-alvo é deslizada para fora do meio, enquanto as cartas restantes são deixadas cair por baixo dela. Ao comparar essa demonstração com o controle de Cyril, vemos que a mesma carta-alvo é exibida enquanto as outras caem abaixo dela. Neste momento, sabemos que a carta assinada está no topo do baralho, mas então imediatamente observamos um corte de câmera. Por que eles cortaram uma parte da filmagem se já não está óbvio, já que a carta assinada não foi duplicada? Ela teve que ser passada para o assistente dele, que estava atrás dele. A filmagem que foi cortada, na verdade,
foi o momento em que ele escondeu a carta do topo do baralho usando uma técnica de empalme de carta com uma mão só. Depois, Cyril entregou a carta ao assistente atrás dele para preparar o aquário. Agora vem a parte mais interessante de todo o truque. Vou destacar 4 pontos que facilitarão a explicação. Primeiro ponto. Quando Cyril espalha as cartas no vidro, uma aparece subitamente debaixo do aquário para cima. Ponto 2. Ao final da apresentação, vê-se água vazando após o mágico retirar o braço do vidro. Isso contradiz a ideia de que ele seja um mágico demoníaco, já que o suposto portal deveria ter se fechado imediatamente quando a mão dele saiu do vidro, mas há um vazamento significativo que então para abruptamente. Ponto 3. Por que o mágico não colocou a mão do mesmo lado do vidro onde apareceu o cartão? Por que ir ao outro lado? A não ser que não pudesse por causa das limitações do aquário cenográfico. Ponto 4. Neste quadro, vê-se claramente que o cartão está preso com adesivo, por isso Cyril rasgou o cartão ao removê-lo. Tenho quase certeza de que a maioria de vocês já descobriu o método até agora. Este aquário de cena é projetado para que a base oca esconda o assistente após pegar o cartão assinado. Depois de aplicar um adesivo na parte de trás, ele o prendeu a este grande pedaço deslizante de vidro acrílico que não está preso à moldura superior e inferior. Lembre-se de que este vidro deslizante está na parte interna, enquanto há um outro vidro separado e fixo dentro desta moldura, cuja função é conter a água no aquário. O assistente levantou manualmente o vidro, então vimos um cartão saltar debaixo do aquário. Como esse lado do aquário só permite ver o cartão assinado e não tem buraco para o braço passar, ele precisou ir ao lado oposto. No outro lado, o mecanismo do vidro deslizante era parecido com o do primeiro. Desta vez, o vidro externo fixo e o interno móvel têm buracos paralelos. Para vedar e evitar transbordamento, uma fita transparente grande, tipo flex tape, foi aplicada no lado interno do vidro fixo. Agora sim, isso é muito dano. Após caminhar até este lado do vidro, Cyril girou o guardanapo para esconder o buraco. Se fosse um mágico demoníaco de verdade, nem precisaria cobrir o vidro para fazer essa penetração. Ele rasgou aquela fita com os dedos e imediatamente enfiou o braço dentro para selar o buraco e evitar o vazamento. Sim, sei o que sua mente suja pensou, mas mantenha o foco. Ao tentar fazer o furo, a água sai instantaneamente. Quando ele tirou o braço, a água começou a vazar porque os buracos dos vidros interno e externo estavam alinhados. O assistente levou 1 segundo para fechar o vidro e selar o buraco, interrompendo o vazamento de água. Agora, todos procuram algo suspeito nos acessórios do mágico. Mas esse próximo truque do Dínamo, eu garanto, não tem acessórios nem edição de vídeo. Na verdade, esse truque ele vai fazer você refletir sobre a presença de forças invisíveis. Ele chama pessoas aleatórias nas ruas de Londres. Depois de pedir que estendam as mãos em sua direção, elas começam a sentir uma sensação de calor, mesmo sem nenhum contato direto. O espanto aumenta quando o Dínamo os incentiva a segurar sua mão e eles instintivamente recuam ao sentir um calor intenso emanando da mão dele. Esse feito impressionante é repetido com vários espectadores, todos tendo a mesma reação surpreendente. Algumas pessoas religiosas usam esse truque para provar que Dínamo é ajudado por demônios. Não os culpo, pois ao final você vai se surpreender com quanta pesquisa precisei para expor esse truque. Durante a apresentação, notamos que os espectadores relatam calor saindo da mão dele e uma sensação de queimação. Eu senti um pouco de calor saindo. Isso sugere que uma rajada repentina de calor saiu da mão dele. O palpite mais simples é que ele tem um truque soprando ar quente, fazendo a pessoa tirar a mão rapidamente. Mas então Dynamo puxa a manga e o espectador ainda sente calor intenso. Não vemos nada escondido em suas mãos nuas. Pode ser um truque conhecido por muitos mágicos usando o acessório Power Experts Electric Touch, que carrega o artista com eletricidade estática ao ser ativado, permitindo atrair pequenos pedaços de papel.
Eles podem elevar isso acendendo lâmpadas fluorescentes ou entortando um fluxo de água. O acessório também serve para aplicar choques elétricos nos espectadores. No número do dínamo, o espectador reage após segurar a mão dele por alguns segundos. A reação tardia prova que ele não usou o acessório, pois um choque estático não funciona assim. Como mencionei antes, o artista deve se carregar com eletricidade estática sem tocar em nada, pois se artista e espectador se carregarem juntos, não haveria diferença de potencial para as cargas passarem entre eles. Outro exemplo, Richard Jones mostrou esse truque de choque estático no America's Got Talent. Quando Amanda encostou na testa dele, ela imediatamente sentiu o choque. Isso só nos deixa uma conclusão. Esses espectadores são atores fingindo reações. Sei que é uma afirmação forte baseada só na análise inicial, mas não estou aqui para afirmar nada sem provas concretas. É aí que entram meus mais de 10 anos de estudo. Assisti a várias temporadas de mágicos famosos como Dynamo, David Blaine e DMC. Durante minha pesquisa, percebi algo muito interessante. Vamos investigar esse espectador específico. E se eu dissesse que ele apareceu em outra temporada de mágica como espectador, refiro-me aos especiais Além da Mágica de DMC. Durante uma de suas demonstrações de leitura mental, encontramos esse mesmo indivíduo tentando um disfarce de Superman usando óculos. Se compararmos o momento em que ele sorriu na apresentação de DMC com o momento em que ele reagiu ao truque de Dynamo, notamos o mesmo espaçamento e leve prominência nos dentes da frente ao sorrir. Dynamo e DMC nasceram e cresceram no Reino Unido, compartilhando a mesma origem geográfica. Se observarmos o local das apresentações deles em cada um desses episódios, encontramos uma placa que diz Kingly Street enquanto Dynamo caminha diretamente em direção a esse comparsa. Com uma pesquisa rápida, vimos que ela fica em Londres, Reino Unido, e na introdução de DMC aparece a torre do relógio Big Ben, também em Londres, reforçando que deve ser o mesmo indivíduo e não alguém de outro lugar. Isso explica por que o truque da mão aquecida de Dynamo era impossível de desvendar, pois nunca aconteceu. Dynamo aprendeu com Criss Angel a usar cúmplices, mas este próximo truque desafia a lógica e deixará até os mais brilhantes perplexos. Cyril se aproxima de um casal sentado à mesa e começa bebendo uma pequena quantidade de leite. Em seguida, ele entrega uma xícara de café para um dos espectadores, sopra na mão, começa a criar uma pequena fumaça, e com um aceno, o café começa a se mexer. Curiosamente, o leite que ele tomou antes parece ter se misturado de forma misteriosa ao café. Esse é um daqueles truques que as pessoas afirmam ter sido realizados por demônios. Às vezes me pergunto como você conclui que os demônios chegaram tão baixo ao ponto de terem que mexer sua xícara de café. De qualquer forma, vamos discutir o método real que Cyril usou para executar essa ilusão. Primeiro, saiba que toda a preparação envolvendo esses dois casais neste restaurante não é realmente aleatória. Essas pessoas são cúmplices, mas seu papel é quase insignificante diante da ciência por trás da ilusão ao ajudar o mágico. Foram necessárias 2 preparações. A primeira preparação é sobre esta xícara de café. Esta xícara de café tem 2 camadas, sendo visível apenas a mistura de água e café no topo. Enquanto há uma camada de base que é leite, que para esta preparação foi colocada primeiro nesta xícara. Você pode perguntar, a mistura de água e café não se misturaria ao leite ao ser colocada sobre ele? Bem, você está certo, mas isso só aconteceria se você não despejasse devagar. Isso ocorre porque, ao despejar devagar a mistura de café e água no leite, formam-se 2 camadas distintas devido à densidade, viscosidade e dinâmica dos fluidos. Vou explicar melhor o que quero dizer. O leite e a mistura de café com água têm densidades diferentes. O leite, que é mais denso, tende a se depositar no fundo, criando essa primeira camada. O empuxo sobre a mistura de café com água menos densa não supera a diferença de densidade, por isso ela forma uma camada acima do leite. Além disso, o leite normalmente tem uma viscosidade maior do que a água.
A viscosidade mede a resistência do fluido ao escoamento. Despejar lentamente a mistura de água e café evita a mistura brusca, permitindo que os fluidos mantenham camadas distintas por suas viscosidades. Mas espere, essas duas camadas não vão permanecer distintas por muito tempo. Com o tempo, difusão, convecção natural e gravidade fazem as duas camadas se misturarem lentamente. Isso explica por que, após Cyrilo entrar no restaurante, você nota que não há xícaras de café diante do casal. Só após o corte da câmera vemos o garçom colocando a xícara de café com as duas camadas frescas e distintas na frente deles. O mais interessante e incrível foi como ele moveu a xícara de café sem tocar no líquido. Neste close, vemos claramente a xícara de café sendo mexida sem contato. Alguns podem supor que isso foi feito com imagens geradas por computador? Bem, se isso realmente fosse imagens geradas por computador, então toda a explicação da configuração inicial que eu dei no começo nem seria necessária. Na verdade, o método é ainda mais impressionante do que parece. Para quem está familiarizado com equipamentos de laboratório, talvez já tenha se deparado com um agitador magnético. Um agitador magnético funciona de modo que uma barra magnética é colocada dentro de um recipiente imerso em um líquido. Um ímã separado é colocado sob o recipiente para atrair a barra magnética. Esse ímã já está embutido na plataforma do agitador e gira sob ela, sendo conectado a um motor que o faz girar. Se os ímãs estiverem suficientemente próximos, a barra magnética gira dentro do recipiente para criar esse redemoinho no líquido. Você pode usar um clipe de papel ou outro objeto metálico no lugar do ímã no líquido. Se assistirmos de novo à apresentação, dá para ver um pequeno redemoinho surgindo aqui, indicando um objeto girando na base do copo. Você também vê Cyrille posicionando cuidadosamente a xícara de café em um ponto específico na mesa, e o espectador permanece ali para não interferir na rotação do objeto metálico sob a xícara. A fumaça que ele fez nas mãos veio de um dispositivo de mágico escondido na manga. O que não faz sentido nesse truque é que, pelo que parece, o mágico estaria teleportando o leite que bebeu para a xícara. Mas se observarmos a quantidade de café, ela permanece exatamente a mesma, mesmo depois que o leite, aparentemente teleportado, apareceu na xícara de café, o que meio que contradiz a lógica da ilusão dele, mas como supostamente é mágica, isso realmente não importa. Sentindo-se inteligente por descobrir esse truque, mantenha a confiança, pois o próximo truque do Dínamo não é encenado. Ele começa pegando um tubo de balas polo da bolsa da espectadora e pede para ela pegar uma bala enquanto ele pega outra. Com as duas balas na mão esquerda, ele fecha o punho. Ao abrir, as duas balas polo estão magicamente grudadas. Dínamo logo as oferece para inspeção. Esse truque é quase impossível de entender, pois ele deu as balas presas ao espectador, algo que mágicos normalmente não fazem nesse tipo de truque. Quem prestou atenção teria notado algo interessante na apresentação. A mão direita de Dínamo ficou suspeitamente fechada desde o início até o fim da apresentação. Por exemplo, ao segurar o tubo de balas, seus dedos estavam curvados e ele nunca se sentiu seguro para abrir a mão direita, sinal claro de que escondia algo nela. Seja o que ele escondia, não parecia importante, pois as duas balas estavam na mão esquerda antes e depois da ligação, e a direita não fez nada. Primeiro, entenda o conceito do truque clássico de mágica chamado ligação de balas polo, disponível no AliExpress. Essas balas não são doces reais, mas sim feitas de borracha e projetadas para parecer muito com as balas polo. No site do produto, eles realmente fornecem capturas de tela desse acessório em close. Um acessório de bala polo tem uma fenda em uma ponta, permitindo encaixá-lo na segunda bala. Se observarmos atentamente as imagens do produto, podemos ver o manual de instruções mostrando a bala polo sendo empurrada para dentro da fenda. Depois de entender esse conceito, percebemos algo estranho logo após Dínamo tirar uma bala do tubo. A câmera corta de repente e ele coloca a bala do espectador acima da sua própria. Se não ficou claro no corte da câmera, ele trocou a bala polo original pela falsa com fenda
e colocou a verdadeira do espectador acima da fenda. Assim ele conseguia ligar facilmente a bala verdadeira à de truque, pressionando com o polegar por cima. É exatamente isso que você vê ele fazer nesse momento com o polegar esquerdo. Após ligar a bala de truque à verdadeira, ele abre a mão, mas não deixa o espectador pegar as balas unidas. Ele precisa trocar por um adereço real, feito com 2 balas polo verdadeiras unidas, também comestíveis. O verdadeiro adereço das balas ligadas sempre esteve oculto nos dedos curvados da mão direita dele, por isso ele nunca abriu. Vamos ver exatamente como podemos preparar o adereço comestível das balas ligadas em um momento, mas antes disso, vamos entender como exatamente ele conseguiu trocar as balas temporariamente ligadas pelas balas comestíveis ligadas que estavam em sua mão direita. Observe a posição da bala na palma da mão dele. Na verdade, ele está se preparando para palmar as balas temporariamente, como se faz com uma moeda. Quando a câmera muda de ângulo, ele troca a bala falsa pelo adereço já preparado. Para fazer essa troca, 2 coisas ocorrerão ao mesmo tempo. A mão esquerda dele vai esconder a bala falsa ligada e, ao mesmo tempo, abrir o punho direito fechado. Em um único movimento, parece que a bala foi jogada da mão esquerda para a mão direita, quando, na verdade, a bala falsa ligada permaneceu na mão esquerda dele. Vendo a gravação seguir, ele pega as balas comestíveis da mão direita aberta e coloca na do espectador, mostra rapidamente as balas escondidas e logo as descarta no bolso esquerdo do paletó. Para criar balas comestíveis ligadas, você primeiro precisará controlar o processo de quebra e usar um adesivo apropriado. O primeiro passo é pegar uma lâmina de barbear e cortar cuidadosamente uma bala polo ao meio. Depois pegue uma metade e passe por uma bala inteira. No segundo passo, usamos o adesivo certo para garantir que as balas fiquem comestíveis. Use adesivos específicos para alimentos. Para ser mais específico, você pode usar 2 tipos. O isomalte é um substituto do açúcar muito usado em trabalhos com açúcar pela sua clareza e estabilidade. Quando derretido, vira um adesivo forte, seco, duro e transparente. O xarope de açúcar refinado é outro adesivo seguro para alimentos, oferecendo ligação fina e forte. Lembre-se, a camada de adesivo deve ser bem fina. Agora existe um problema que muitos de vocês vão encontrar, que é uma rachadura fina e visível onde o corte foi feito inicialmente. Para esconder, aplique tinta comestível branca. Assim, você consegue misturar as bordas quebradas ao doce, criando um adereço com aparência perfeita. Esse truque pode ter parecido simples para o seu olhar atento, mas o próximo é um verdadeiro enigma dentro de um mistério. Dínamo pede um anel emprestado de uma espectadora. Em seguida, ele pega uma taça de vinho, mostrando que está vazia na frente dela, e joga o anel dela direto no gargalo da taça. Depois entrega a taça de volta para a espectadora para uma inspeção de perto. Tenho quase certeza de que a maioria de vocês já descobriu como metade desse truque foi feita, mas simplesmente não consegue encontrar aquela peça que falta para resolver esse quebra-cabeça. Após esvaziar a taça de vinho e estender a mão para pegar o anel de uma espectadora, sua mão esquerda, ainda segurando a taça, vai para trás das costas, enquanto a câmera de vídeo dá um zoom nela. Enquanto todos se distraíam, Dínamo trocou a taça de vinho por outra já com um anel preso ao pescoço. Isso foi feito com a ajuda de seu assistente, visível atrás dele. Nos últimos segundos, podemos realmente ver a mão direita do assistente alcançando exatamente aquela taça de vinho. Após a troca, ele esconde o anel já preso ao gargalo da taça com o dedo indicador, tornando-o invisível para os espectadores ao redor. Ele simula jogar o anel emprestado no gargalo da taça e só enrola os dedos ali. Ainda podemos vê-lo com o anel emprestado na mão, enquanto a direita repousa ao lado do corpo e ele a estende para entregá-lo para exame. Agora, espere um pouco, eu sei o que todos vocês estão pensando. Aquela pergunta sobre o anel único é justamente a peça que faltava para esse quebra-cabeça. Como o Dínamo sabia que a voluntária usaria exatamente esse anel, permitindo que ele preparasse outro igual preso à taça antes da apresentação. Para entender o que acontece aqui, precisamos voltar ao início do episódio, onde ele mencionou isso. Além de me apresentar nas ruas, também sou chamado para eventos de tapete vermelho.
É importante entender o contexto do evento e Dynamo como mágico. Dynamo usa mais truques do que manipulação, já que suas mágicas são gravadas para a televisão. Ele evita improvisos e prefere truques que ficam melhores na televisão, mesmo exigindo muita preparação, para tornar tudo mais impossível de desvendar, como sugere o nome do especial, Dynamo Mágico Impossível. Fazer truques de mágica improvisados ou de iniciante, com tutoriais fáceis do YouTube, não seria impressionante. Ser convidado para um evento famoso não é uma oportunidade que qualquer artista desprezaria. Isso mostra que o mágico e sua equipe fariam de tudo para criar um método infalível, pois só tem uma chance. Como exatamente essa preparação foi realizada? No evento Sem Mulheres Mais Sexy do Mundo, o assistente do mágico pode abordar o espectador apresentando uma iniciativa exclusiva de beleza e empoderamento. Eles poderiam dizer que uma marca de luxo famosa por joias refinadas está patrocinando o evento e decidiu presentear os participantes. Cada mulher recebe um anel exclusivo que simboliza beleza, força e feminilidade, em sintonia com o tema do evento. O assistente pode enriquecer a história dizendo que o anel faz parte de uma coleção limitada, criada para as participantes deste evento de prestígio, comemorando seu reconhecimento entre as 100 mulheres mais sexy. Receber uma peça exclusiva em um evento seleto incentiva a espectadora a usar o anel e, sem perceber, preparar o palco para a apresentação do mágico. Essa narrativa oferece uma desculpa plausível para dar o anel e ainda elogia a participante, tornando isso memorável para ela no evento. Como o anel era um presente, a espectadora logo pediu isso ao Dynamo. Essa reação valoriza ainda mais o efeito, pois o anel passou a ter significado para ela. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar o like e também considere se inscrever. Eu realmente agradeceria o apoio. Chega dos truques do Dynamo. Essa próxima teletransporte da vida real vai fazer você questionar a própria estrutura da realidade. O mágico El Margo Pop envolve o público enquanto o apresentador gira uma roleta para selecionar um grupo de pessoas da plateia pela cor das camisetas. A roleta seleciona a cor preta e pede 4 voluntários com camisetas pretas para entrarem em um compartimento transparente. Quando as cortinas cobrem e depois são rapidamente removidas, os 4 voluntários instantaneamente se teletransportaram para o compartimento que antes estava vazio. Esse é um daqueles truques que parecia que todo mundo estava envolvido e que foi totalmente encenado, quando na verdade não é assim. Quando o mágico afirma que os participantes foram escolhidos aleatoriamente, ele não mentiu naquele instante. Bem, não totalmente. A animação dos participantes também foi real. Mas lembre-se, o diabo está nos detalhes. Espere um minuto. Sei que alguns acreditam que demônios foram usados nesse truque. Eles podem interpretar literalmente e dizer que o diabo o ajudou, quando isso não é verdade. Vou destacar os detalhes para identificar esse diabo. Já sabemos que a roleta girou e parou livremente na cor preta. Após os 4 se teletransportarem, notamos que um repórter girou a roleta por desconfiar da legitimidade dela em gerar resultados aleatórios. Na primeira vez que ele girou, percebemos que a roleta parou na cor preta. Pode ser coincidência, mas a roleta não é racista. Após ver a roleta parar no preto, a repórter a girou secretamente uma terceira vez atrás do mágico. Ela parecia ter descoberto algo que revelava o método da ilusão. Agora, uma coisa que eu quero esclarecer que alguns podem estar pensando é que esses compartimentos estavam realmente isolados do ambiente ao redor. Conseguimos ver por baixo e ao redor dele. Então, esses 4 indivíduos não poderiam ter pulado secretamente por uma porta secreta. A base sobre a qual ela está assentada é completamente oca por baixo, e nenhum espelho seria capaz de esconder a fuga deles, especialmente em plena luz do dia. Então esses 4 indivíduos tiveram que escapar por um buraco de minhoca. Neil deGrasse Tyson explicará como funcionam os buracos de minhoca. Estou só brincando. O método, na verdade, é revelado no momento em que percebemos algo sobre os 4 indivíduos que apareceram após a teletransporte.
O voluntário masculino parece estar machucado, com um arranhão bem na testa, além de um curativo logo acima. A espectadora também pode ser vista com machucados na testa. Isso é muito suspeito, porque antes da teletransporte, o voluntário masculino não tinha nenhum arranhão na testa nem machucados, e a voluntária parecia completamente bem. Além disso, quando esses 4 voluntários começaram a subir na plataforma, eles caminharam com os pés afastados. Ao entrar no compartimento transparente, ao examinar mais de perto esse compartimento, percebemos que há uma saliência bem aqui embaixo. Esses 4 indivíduos eram da equipe do mágico vinda da Espanha. A afirmação era 80% verdadeira quanto à escolha aleatória dos participantes. Na verdade, ele se referia aos participantes de camiseta vermelha, verde, laranja, amarela e azul, excluindo os de preto. O objetivo de ter voluntários realmente aleatórios com camisetas coloridas era tornar o truque mais convincente, e é por isso que os participantes realmente aleatórios assentiram à pergunta feita pela repórter aqui. Veja a reação do grupo de camisetas pretas. Eles mal reagiram, e mesmo depois de aparentemente serem selecionados aleatoriamente quando a repórter tentou falar com eles, eles mal responderam. São seus últimos dias na Terra. Não é curioso que esses nova-iorquinos não entendam nem falem inglês? A equipe dele tinha 8, não 4 assistentes. Os outros 4 que não vemos são gêmeos biológicos dos assistentes que estão escondidos no segundo compartimento. Ao entrarem no compartimento com os pés afastados, os 4 assistentes evitaram uma cavidade na base e logo se agacharam após colocarem as vendas. As vendas viraram risco de segurança. Isso porque, quando os gêmeos precisavam pular imediatamente depois que as cortinas caíam, eles acabavam batendo a cabeça várias vezes nos ensaios e durante essa apresentação. Já vimos um curativo na testa do assistente masculino, o que significa que ele bateu a testa durante os ensaios. Durante a apresentação deles agora, ele acabou machucando e arranhando a cabeça, o que explica por que não estava coberto com um curativo. O mesmo ocorreu com a assistente feminina. O movimento brusco da plataforma, segundos antes da cortina cair e mostrar o teletransporte dos voluntários, indica que eles precisaram sair rapidamente do compartimento na base. A plataforma giratória também tornou perigoso e difícil manter o equilíbrio, o que é outro motivo pelo qual eles se machucaram durante o processo. Você deve estar se perguntando: como exatamente essa roda de cores conseguia sempre parar na cor preta depois de ser girada livremente? Isso ocorre devido ao design engenhoso da roda de cores. Aqui em cima há um sensor RGB, que detecta as cores passando sob ele enquanto a roda gira. Esse sensor serve como entrada para um sistema fechado controlado por microcontrolador ligado a um servomotor. Os servomotores são únicos porque conseguem girar o eixo do motor em ângulos rotacionais exatos. Esse servomotor está ligado a um driver para controlar sua velocidade e direção. Os servomotores normalmente requerem de 4 a 7 volts para funcionar. Assim, uma fonte de bateria foi facilmente escondida na viga de suporte. Além disso, ao girar manualmente a roda de cores, o repórter não danificou o servomotor por não usar força suficiente. Muitos servomotores são projetados para suportar certo grau de força manual sem sofrer danos. Normalmente, possuem um mecanismo de feedback integrado como um potenciômetro que informa sua posição. Após ser girado manualmente, o servomotor pode se realinhar usando seu sistema de feedback. Portanto, depois que o repórter girou manualmente essa roda, o servomotor assume o movimento rotacional da roda de cores e a para na cor desejada. O mágico também usou de propósito assistentes de sua terra natal para dificultar o reconhecimento deles, já que são de uma etnia diferente. Ele explora as limitações humanas do reconhecimento facial. A ciência por trás disso é que os seres humanos têm dificuldade em reconhecer rostos de pessoas desconhecidas, já que essa é uma habilidade imperfeita e depende de vários fatores, como memória, atenção ou motivação. Foi constatado também que pessoas do mesmo grupo étnico se reconhecem melhor que as de outros grupos.
O mágico aproveita isso para trocar os gêmeos e já é quase impossível diferenciá-los, a menos que sejam comparados lado a lado. Reutilizar cúmplices é muito decepcionante. Mas a técnica desse próximo truque vai te impressionar. David Copperfield aparece deitado no palco e começa a flutuar, surpreendendo o público. Para dissipar qualquer dúvida sobre fios, seus assistentes apresentam 2 grandes anéis, passando-os sobre e ao redor dele. Não só uma vez, mas 2, com um segundo anel girando ao redor. Ele leva isso a outro nível ao entrar graciosamente em um compartimento de vidro selado por cima. E, ainda assim, continua milagrosamente a levitar nesse espaço confinado. Tenho quase certeza de que, no exato momento em que você viu David Copperfield voando no ar, você imediatamente pensou em fios sendo usados para executar essa ilusão insana. Quando ele moveu os anéis em volta do corpo várias vezes e até levitou no compartimento de vidro, isso realmente faz você questionar a suposição inicial sobre o método usado. Se você pensou isso, estava no caminho certo. Esse truque em particular. O truque, apresentado por David Copperfield, é, na verdade, uma mágica patenteada chamada aparelho de levitação, inventado por John Goran. Patentes são proteções legais que dão aos inventores direito exclusivo sobre suas criações por tempo limitado. Esses direitos impedem terceiros de fabricar, usar e vender a invenção sem permissão. Essa patente específica está em domínio público. Consegui acessar o documento apenas pesquisando no Google o número da patente dos Estados Unidos da América exibido na tela. Como é pública, qualquer um pode ver os detalhes dessa patente, então vou usá-la na explicação. Primeiro, precisamos compreender como os fios estão ligados ao corpo dele. Como mostra a ilustração, há um arnês preso ao corpo dele. Neste close-up, você pode ver que essa viga em forma de cruz é na verdade uma cadeira especial para o mágico, que envolve a cintura dele e o mantém seguro e protegido. Visão superior mostrando o arnês na parte de trás da cintura dele. Quanto aos fios, eles são muito finos e estão posicionados em um plano perpendicular à linha de visão do público. Isso significa que, se o público estiver em frente ao palco, os fios estão alinhados lado a lado, não de frente para trás. Cada fio é forte o suficiente para suportar muito peso e está disposto em uma formação em leque, espalhada a partir de um ponto central. Essa posição distribui o peso do mágico e permite movimento suave. Os fios são pintados de preto para se misturarem ao fundo escuro e carregado, dificultando ainda mais ao público distinguir os fios finos à distância. Este é o aparelho onde todos os fios se conectam ao arnês. A principal questão agora é como ele nos enganou com os anéis. Supõe-se que os anéis foram feitos para abrir de um lado, como no truque clássico dos anéis chineses. Se analisarmos o primeiro provador que ele usou, você vai notar algo extremamente estranho. Os anéis nunca realmente giraram ao redor da parte superior do corpo dele. Na verdade, eles evitaram completamente a área acima dele. Os anéis estão claramente girados para o assistente, evitando toda a parte superior dos fios. Da mesma forma, o segundo provador foi executado com exatamente o mesmo conceito. De frente é difícil julgar, mas de lado tudo faz sentido. Os anéis desviaram dos fios novamente. No caso do terceiro provador, onde ele ficou preso dentro de uma caixa de vidro, vemos claramente uma tampa sendo colocada em cima dele. Então isso não tornaria impossível para ele levitar? Lembre-se, esses fios são extremamente finos. A tampa foi deslizada com cuidado pelo arnês na vertical e girada na horizontal para não tocar nos fios ao ser posicionada acima deles. Pela visão lateral, você pode ver que os fios ainda estão conectados a ele e a tampa, obviamente, não está selada hermeticamente, o que deixa espaço suficiente para que ele permita que os fios conectados ao seu arnês sejam manipulados sem esforço. Todos sabíamos que havia fios na levitação, mas esse truque com sombras é realmente surpreendente. Josephine Lee entra em uma metade da estrutura cilíndrica com sua sombra visível sob a cobertura. Curiosamente, enquanto a sombra se move para outro lado, o corpo não a segue, levando-a ao reino das sombras. Ambas as metades então parecem vazias.
De repente, sua sombra parece se fundir com a segunda metade. Ao retirar a cobertura, Josephine Lee surge inesperadamente de sua sombra, hipnotizando o público. Ao inspecionar a seção central, nenhuma porta ou passagem secreta foi encontrada para que ela atravessasse para o outro lado. Além disso, se ela tivesse atravessado, seria logo visível pela extrema finura do centro, eliminando qualquer chance de se esconder ali. Ao observar de perto, nota-se que o assistente segura uma luz atrás dela, projetando sua sombra no papel. À medida que a sombra dela parece atravessar a primeira metade, o assistente se move sutilmente para a esquerda no palco, dando pequenos passos perceptíveis. De repente, a luz é apagada. Enquanto ela desaparece, nota-se uma anomalia na base da segunda seção da estrutura. Ao aproximar, nota-se uma saliência e uma lacuna onde a aba se desconecta da base. Além disso, é detectado movimento sob a plataforma que sustenta a estrutura cilíndrica. Quando ambos os lados parecem vazios, a base da estrutura cilíndrica apresenta duas abas retangulares. O truque de Josephine Lee já tem seu método bem óbvio. Para essa ilusão, a manipulação da fonte de luz pelo assistente foi crucial. Inicialmente, quando a luz estava atrás da mágica, sua sombra era projetada na moldura de papel. No entanto, à medida que o assistente movia sutilmente a luz para a esquerda, a sombra se deslocava para a direita, criando a ilusão de que ela estava desaparecendo em um reino das sombras. Quando a mágica sumia, a luz atrás era apagada e as luzes do teatro acesas, ocultando sua posição, antes indicada pela sombra. Na escuridão, ela abriu uma aba retangular na base da estrutura e rastejou para um espaço grande o suficiente para se esconder. Ao fazer isso, ela sem querer empurrou a base da segunda seção, causando um solavanco. Após se esconder na base, a estrutura de papel foi retirada, mostrando áreas vazias, pois ela não estava lá de fato. Subsequentemente, o assistente, agora posicionado de forma diferente, imitou o movimento de retorno da sombra, ajudando Lee a reaparecer da ilusão. O compartimento oculto era previsível, mas esse próximo truque é muito mais interessante, onde uma troca de lugares incrivelmente rápida entre os mágicos aconteceu. O mágico começa subindo em um compartimento transparente suspenso acima do chão, e, uma vez fechado lá dentro, ele estende a mão por uma pequena abertura, mostrando que está presente. O assistente então cobre o compartimento com um pano. Com um movimento rápido do pano, o assistente e o mágico trocam de lugar. O pano é mais uma vez colocado sobre o compartimento. Desta vez, ao retirar o pano, surge milagrosamente uma terceira pessoa. Quero dizer, a velocidade com que a troca aconteceu parece humanamente impossível, mas às vezes esses atos tão rápidos podem dar muito errado, como nesta apresentação em particular. O fracasso praticamente expôs todo o método. Vamos responder perguntas que você ainda possa ter sobre a execução e os erros cometidos. O ato falhou por causa da altura da estrutura, depois corrigida em apresentações mais recentes para evitar situações humilhantes. Garantiram altura acessível sem precisar de escada ou degraus. Isso pode ser observado comparando a altura do artista com a estrutura. A diferença real de altura é insignificante se você ficar em cima dessa plataforma. O compartimento é alto, então a troca mais rápida era pular. Isso explica por que o mágico perdeu o equilíbrio e, inadvertidamente, puxou uma haste que segurava a cortina, arrancando-a da mão do assistente. Agora, espere um minuto. Como o assistente está segurando a cortina e, ao mesmo tempo, é visto entrando na estrutura? Sim, há outro assistente oculto nessa estrutura de suporte, servindo apenas como substituto temporário da mão. Sobre a apresentação original que recapitulamos,
Uma câmera em close revela uma aba retangular na caixa. Analisando a apresentação, fica claro que o adereço foi projetado para parecer fino de propósito à distância, com essa faixa metálica dando a ilusão de uma viga fina. Na realidade, a estrutura tem uma largura significativa em ambos os lados. O terceiro assistente escondido dentro ficaria de ombro voltado para o público. Esse design engana o público, especialmente com a parte mais larga pintada de preto, para se misturar com o fundo e parecer mais fina. Note como as pernas do assistente estão voltadas para a esquerda, onde vimos a abertura da caixa. O assistente sai pelo buraco na base e o mágico entra de cabeça no mesmo buraco, espelhando a orientação do assistente. O segundo assistente saiu pela mesma aba onde colocou a mão. Sim, eles escolheram de propósito um assistente masculino mais magro que o mágico principal para caber no suporte. A explicação para esse truque ficou óbvia depois do ato fracassado, mas esse próximo truque é um controle mental de outro nível. Ryan, o mágico, começa pedindo para Simon e Howie apontarem independentemente para uma carta em um leque, apenas para revelar que ambos escolheram cartas idênticas. O número se torna mais profundo e misterioso na segunda fase, quando Howie é vendado e deve colocar a mão sobre a mesa. Quando Ryan pressiona a mão de Simon, Howie sente o mesmo. Sentindo a pressão cessar, Howie levantou a mão. Ryan elevou o desafio ao fazer Simon controlar a mente de Howie, que imitava levantar a mão em perfeita sincronia com Simon, guiado apenas pela sensação. Não, demônios não ajudaram Ryan a fazer truques de cartas. Isso é como dizer que a Terra é plana. Note que, ao espalhar os baralhos, Ryan mostra que cada um tem só 26 cartas. Também notamos que o 5 de paus, carta escolhida por Simon e Howie, já não estava no baralho antes da escolha deles. É óbvio que esse baralho não é um baralho comum. É um baralho especial com 52 cartas em pares, todas as 26 cartas de cima são 5 de paus e as 26 de baixo cartas aleatórias. Elas são combinadas com um adesivo como fluido ou spray de atrito, o que gera fricção entre as cartas. Assim, elas não se espalham sob pressão contra o atrito. Mas se você separar as cartas paralelamente uma da outra, elas se separam facilmente. Quando Ryan espalhou as cartas sobre a mesa, ele aplicou pressão. Portanto, os pares de cartas não se separaram. Ryan separou as cartas após Simon e Howie escolherem, alinhando-as paralelamente. Assim, qualquer carta que Howie ou Simon escolhessem poderia ser o 5 de paus. Para o truque de controle mental, é essencial entender a dupla realidade no mentalismo. Dupla realidade ocorre quando um mentalista dá uma instrução que é entendida de duas formas distintas. Howie entendeu as instruções de um jeito, enquanto o público no teatro e os telespectadores dos Estados Unidos da América interpretaram de outro. Quando Ryan pediu que Howie colocasse a venda, sua visão ficou totalmente bloqueada. Howie agora passou a depender dos seus 4 sentidos restantes, dos quais foram utilizados o tato e a audição. Para criar a realidade de Howie, ele recebeu instruções bem específicas. Ouça com atenção. Sente essa pressão? Eu sinto. Quando Ryan colocou o dedo indicador direito nas costas da mão, todos nós presumimos que a pressão a qual Ryan se referia era do dedo indicador pressionando as costas da mão. Bem, foi quando nos enganaram. Ryan está pressionando o pé direito de Howie com seu pé esquerdo. Na cabeça do Howie, ele achava que o Ryan estava falando sobre a pressão que estava sendo aplicada no pé direito dele. Quando ele levanta o dedo indicador esquerdo do Simon, Ryan ao mesmo tempo levanta o pé esquerdo do Howie. Ele então coloca o pé novamente enquanto repete as instruções de sentir a pressão que mais uma vez o Howie sentiu no pé dele. Na vez do Simon controlar a mente do Howie, usaram a mesma pressão no pé, mas agora o Ryan precisou sincronizar com o movimento da mão do Simon. Você vai notar um atraso entre o momento em que Simon e Howie levantam as mãos para mostrar que o movimento do pé estava fora de sincronia. Em segundo lugar, percebemos que o Ryan dá um tranco com o corpo para a esquerda, um segundo depois que o Simon levanta a mão, expondo ainda mais o método que o Ryan usou.
O controle da mente está com os espectadores, mas este truque é puro deleite visual. Bane inicia com um copo cheio de papéis com nomes de objetos do público. Ele despeja esses papéis em um leque chinês e, ao balançá-lo, apenas um pedaço permanece que o Simon lê como ovo. Bane coloca o papel no leque. Enquanto ele balança, o papel aumenta e vira um ovo de verdade. Ele até quebra o ovo no copo, provando que é de verdade. Antes de explicar esse truque, quero destacar algumas coisas que vão fazer sentido em um instante. Quando ele sai do palco em direção aos jurados, podemos perceber algo que ele está escondendo entre os dedos da mão esquerda, que ele acidentalmente revelou neste quadro. Você pode ver que quando ele abre o leque, ele mostra apenas um lado dele até tentar pegar os pedaços de papel que caem do copo. Além disso, após pegar o pedaço de papel do Simon, ele fica subitamente maior quando aparece no leque. Compare as imagens em close antes e depois para ver a diferença. A partir desse ponto, só observamos que o papel começa a inflar quando o mágico o joga para o ar. Essas observações farão sentido enquanto explico o truque agora. Primeiramente, os pequenos pedaços de papel, nos quais os membros da plateia escreveram diferentes objetos, estavam realmente aleatórios dentro do copo. Mas o pedaço de papel que caiu no ventilador com a palavra ovo escrita nele, na verdade, foi forçado. Pelo termo forçar, queremos dizer que o mágico sempre teve a intenção de que o papel com a palavra ovo fosse selecionado o tempo todo. O procedimento para que o ovo fosse selecionado foi feito preparando o leque de uma face com antecedência. Assim, o lado do leque voltado ao mágico já tinha um papel com a palavra ovo, preso com adesivo leve. Isso explica por que ele só mostrou um lado do leque até tentar pegar. A questão principal agora é como ele transformou o papel em um ovo. Primeiro, entenda o que é uma bola Kamufuzen. É um brinquedo tradicional infantil muito popular no Japão. Vamos entender como a bola Kamufuzen se infla sozinha quando é atingida. A bola Kamufuzen é normalmente feita de um material fino e elástico que é pré-dobrado em uma forma compacta e achatada. Nesse estado, a pressão do ar dentro da bola é aproximadamente igual à pressão atmosférica. Ao ser golpeada, a bola sofre compressão, aumentando temporariamente a pressão interna do ar. O Kamufuzen é elástico, podendo deformar-se e retornar à forma original. O impacto comprime o material por um instante, mas sua elasticidade faz com que retorne rapidamente à forma original. À medida que o material retorna à sua forma original, ocorre uma diminuição momentânea no volume dentro da bola. Segundo a lei de Boyle, reduzir o volume aumenta a pressão com a quantidade de gás constante. Esse aumento repentino na pressão do ar dentro da bola faz com que o Kamufuzen infle. Quando o Kamufuzen infla, a pressão interna da bola e a atmosférica externa se equilibram. A bola permanece inflada até que haja uma perda significativa de ar ou até que uma pressão externa seja aplicada para devolvê-la ao seu estado achatado. O mágico escondia uma bola de Kamufuzen em forma de ovo entre os dedos da mão esquerda, mas a revelou acidentalmente neste quadro. Com a desculpa de colocar o papel da mão de Simon no leque, ele na verdade colocou a bola de Kamufuzen. Como a gema do ovo saiu de uma bola de papel? Fica bem óbvio se você assistir aos últimos segundos dele quicando a bola de papel no leque. Você verá um corte imediato na câmera e o leque na mão direita dele some, restando apenas um ovo e o copo nessa mão. No corte da câmera, ele distraidamente trocou o ovo pela bola de papel.